Olá, vamos para mais um vídeo. Esse vai ser um vídeo um pouquinho diferente. Eu vou usar peguei quatro perguntas de uma enquete que eu fiz lá no Instagram e vou responder aqui de uma forma mais completa do que eu já fiz lá diretamente para as pessoas que me passaram essas dúvidas. Bom, e aproveitando então, deixa aí também o convite para você. Eu vou fazer pelo menos uma vez por semana, um vídeo para esclarecer e tirar dúvidas sobre o que você precisa saber sobre suas finanças pessoais, quais as dúvidas que você tem. Então escreva, aproveita aquilo que eu fiz lá no Instagram, eu renovo aqui para quem me acompanha no YouTube. Então, qualquer pergunta, você quer saber, por exemplo, o que eu preciso fazer para investir na renda fixa, o que é renda variável, o que é o home broker, o que é o FGC, enfim, qualquer questão que você viu e que ficou dúvida, você traz aqui e me passa, por exemplo, nesse vídeo de hoje, e eu vou pegar todas elas e vou responder com detalhes e trazendo mais informação e fazer talvez uma grande biblioteca financeira ou de finanças pessoais. Tá bom? Essa é a introdução um pouquinho mais longa e tem a sua participação aí, como convite. Tá bom? Bom, eu sou Carlos Sampaio, para quem não me conhece, te convido para se inscrever no canal, dê o seu like, comente, compartilhe, me siga no Instagram, Telegram e conheça o meu curso de Finanças Pessoais. Muito bem, as quatro perguntas que foram feitas são as seguintes. Bom, a primeira delas foi do Yader, perguntando qual é a melhor opção de investimento para a reserva de emergência. Então, todas são perguntas muito interessantes, muito instigantes, porque a economia muda, as finanças vão mudando, a taxa de juros hoje é 2%, um ano atrás era outra, então essas perguntas elas são sempre importantes porque vão renovando de acordo com o momento que a gente vive. Bom, Yader, então, de forma mais completa, como eu falei, a melhor alternativa hoje, tá, que você tem para reserva de emergência é uma aplicação em CDB com liquidez diária que pague no mínimo 100% do CDI. Tá aí a resposta. Tá? Lembrando que reserva de emergência é aquela reserva que você precisa ter ela disponível quando você tiver a situação de emergência. Você pode fazer até uma separação. Uma de mais curto prazo para aquilo que você pode definir como situação inesperada de emergência, como perda de emprego, como questão de saúde, alguma coisa que você precisa mesmo ter o dinheiro à mão. Tá? E pode ser, então, se você é alguém que é remunerado pela empresa pública, você pode ter uma reserva então menor, um período menor, 3 meses, 4 meses. Se você já também trabalha na empresa privada, você precisa então ter um prazo maior, 6 meses. O ideal seria 12 meses. Se você é uma pessoa autônoma, 12 meses é o ideal. Bom, tá aí a reserva de emergência, o tamanho que pode ser feito e qual a alternativa que você tem para aquela que é aquela pergunta do Yader, de imediato, tá? O que você pode então colocar, onde é que você pode colocar, pode tirar o dinheiro de imediato. Se for um prazo um pouquinho mais longo, você pode separar e chamar essa outra parte desse dinheiro que você está guardando para reserva de oportunidade ou reserva de segurança. Você vai então aproveitar algumas modalidades que paguem um pouquinho mais, tá? E você não vai ter talvez tanta imediatismo na hora de tirar o dinheiro. Você pode ter que esperar um pouquinho, você tem até uma data de vencimento, daqui a pouco você pode contar com isso. E essa oportunidade vai ser para aqueles momentos que você tem, por exemplo, a alternativa da renda variável, das ações, que houve daqui a pouco uma queda, você pode pegar esse dinheiro e vai lá e vai aproveitar a oportunidade. Então, todo mundo deve ter uma parte de reserva que é para emergência e junto uma pontinha que é para oportunidade, que vai estar então ali guardada para entrar nesses momentos mais chaves. Tá? Ampliei um pouquinho a questão original, que era qual é o produto. O produto é CDB com liquidez diária e paga 100% CDI para reserva de emergência. Ponto. Número 2, a Cida então fez a seguinte pergunta. Quero saber como investir. Tá? Bom, como investir? Parece simples, né? Bom, é abrir uma conta na corretora, pegar a partir de R$100 e colocar lá e você tem a alternativa do Tesouro Direto, você tem alternativas várias, inclusive ações, você pode comprar ela fracionada com R$100. Pode comprar também uma série de outros fundos de renda fixa, enfim, cotas, diversos fundos dessa forma. Então, começar a investir. Como é que você começa a investir? Você vai fazer o seguinte, você organiza as finanças, você trabalha essas questões todas dentro de um processo inicial, tem a reserva de emergência, você já fez o seu orçamento. Aliás, tudo isso que eu estou falando de forma assim detalhada e esse passo a passo, fundamental, está no meu curso de Finanças Pessoais. Tá? Então,
Lá você tem todo esse caminho. Você então faz o seguinte, você quer investir? Bom, estou pronto para investir. Já fez a reserva de emergência? Já entendeu um pouco como é que se organiza isso dentro da reserva de emergência, quais são os produtos? Você vai então trabalhar então essas coisas básicas de abrir a conta na corretora ou uma conta no banco digital e começar então a fazer os primeiros movimentos. Tá? Perder o medo do mercado de renda variável, tá? E perder o medo é fazendo alguma operação, saber qual é o seu nível de risco, então você começa a investir. Tá? Normalmente, uma outra coisa importante é você também definir um horizonte e distribuir os seus investimentos em aqueles investimentos que são para até 2 anos, de 2 a 5 anos, e acima de 5 anos. Você tem aí, então, para cada período de tempo, o tipo certinho de risco que você pode, então, correr. Você pode ver aquele que tem mais rentabilidade, que é a longo prazo, você tem aquele que tem baixa rentabilidade e a curtíssimo prazo, mas tem segurança e tem liquidez, então você faz essa divisão e enquadra aí. Outra coisa importante é que você vai começar a juntar o seu dinheiro e vai saber que também tem que ter diversificação, você não vai botar todos os ovos na mesma cesta, essa velha frase, você vai separar um pouquinho cada coisa, se uma coisa der errado, você tem a outra que compensa, tá? E pensar sempre em longo prazo. Então, isso é a ideia de ter uma carteira. Bom, e conhecer, estudar sempre produtos financeiros. Quais são os produtos que tem no mercado, o que é cada um deles. Cida, então, começar a investir de uma forma resumida, começa por esses primeiros passos. A outra pergunta foi da Helena. É uma pergunta mais de ordem prática, objetiva, de dúvidas que nós temos no nosso dia a dia. Comprar ou alugar, ou comprar um automóvel, ou andar de Uber, enfim, essas coisas que tem a ver com a nossa vida no dia a dia. A pergunta da Helena foi o seguinte: eu tenho um apartamento, tá? Eu não tenho detalhes sobre a situação, se está alugado, se não está alugado, se é um apartamento disponível. Entendi que é um apartamento que está ali disponível e não está gerando renda. E que o objetivo dela era vender na cidade, tá na cidade, e comprar um apartamento na praia. E entendi que é para usufruir, então, o período de verão, nós estamos no verão. E a pergunta dela é se isto se é um bom momento. E então também, aí caberia outras perguntas. Mas por essa pergunta, Helena, eu diria o seguinte, que trocar um apartamento na cidade pelo um apartamento na praia, tá, é quase 6 por meia dúzia no primeiro momento. Tá? Financeiramente falando, tá, o melhor, tá, nessa avaliação rápida, sem ter todas as informações, sem levar em conta os aspectos assim, mais pessoais e outras coisas mais emocionais e relacionadas a isso, a outra coisa é o seguinte, é que você poderia, financeiramente falando, então, fazer a venda desse apartamento de forma fria, tá? Fazer a venda, ficar com o dinheiro, guardar esse dinheiro em modalidades que vão render a partir desse momento que você investiu, porque se você tem um imóvel, ele, dependendo do lugar, ele não está gerando renda, ele está, na verdade, gerando custo. Então você passa a fazer esse ativo gerar mais renda e com esse dinheiro, num momento de inverno, você tem alternativas para fazer lá, então, propostas com mais vantagem, pode negociar melhor com dinheiro na mão, num período, então, que é mais favorável, tem menos pessoas procurando imóveis no inverno, né? Tem mais no verão, é lógico. Então, é claro que agora, para você comprar, então não é legal, tá? Legal é que seja no inverno, que as pessoas querem se desfazer, querem fazer dinheiro, porque não estão usufruindo lá. Bom, então essa é a questão da Helena, a terceira. A número 4, a Bruna, para encerrar, pergunta o seguinte: bom, o Tesouro Selic ainda é uma boa para reserva de emergência com juros tão baixos? Tá? E é uma excelente pergunta, porque o Tesouro Selic, até um tempo atrás, até alguns meses atrás, um ano atrás, ele era uma alternativa. Em relação à cadeia de poupança, é excelente, mas em relação às outras alternativas, como eu falei do CDB com liquidez diária, ele não é a melhor alternativa por uma razão. Ele tem 0,25 de taxa de custódia ao ano. Então, se você ganha a Selic e tem que descontar 0,25 de taxa de custódia, você está tendo um rendimento menor do que um CDB que pague 100% do CDI. Então, por essa razão, ele deixou de ser a melhor alternativa, como foi até um tempo atrás, para a reserva de emergência. Mas entra aí, o que eu já falei antes, o CDB com liquidez diária. Tá bem?
Bom, essa foi a rodada então de 4 perguntas com 4 respostas e fica renovado o convite aí que eu fiz no início para você deixar aqui aquelas dúvidas que você tenha sobre suas finanças pessoais. Por que você ainda não investe em ações? O que você precisa saber ainda mais de fundos de investimentos imobiliários? O que parece tão estranho nesse mundo de finanças? Enfim, a questão é muito individual. Então está aberto e eu estou junto com você para fazer esses esclarecimentos aí. Tá bem? Aguardo as suas questões aí, tá bom? Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade.